Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 2. No texto, O Veneno da Mente. Muito tempo atrás, uma menina chamada Lili casou-se e foi viver com o marido e a sogra. Em um tempo muito curto, Lili descobriu que não ia se dar bem com a sogra. Tinham personalidades muito diferentes e Lili foi se enfurecendo com os hábitos de sua sogra. Além disso, ela criticava Lili constantemente. Dias, semanas e meses se passaram e Lili e sua sogra nunca deixaram de discutir e brigar. Mas o que fez a situação até piorar foi o fato de Lili ter que curvar-se à sogra e obedecer-lhe. A raiva e a infelicidade dentro da casa estavam causando ao pobre marido um grande estresse. Finalmente, Lili, não aguentando mais, decidiu tomar uma atitude. Foi ver o bom amigo de seu pai, o Sr. Wang, que vendia ervas. Ela contou-lhe a situação e pediu-lhe que desse algum veneno para ele dar à sogra, que ela resolvesse o problema de uma vez por todas. Sr. Wang pensou por algum tempo e finalmente disse: Lili, eu ajudarei você a resolver esse seu problema, mas você tem de me escutar e obedecer todas as instruções que eu lhe der. Lili respondeu: sim, senhor Wang, eu farei tudo o que me pedir que faça. O Sr. Wang entrou no quarto dos fundos e voltou em alguns minutos com um pacote de ervas e disse a Lili: você não pode usar de uma só vez para se libertar de sua sogra, porque isso causaria suspeitas. Então eu lhe dou várias ervas que vão lentamente envenenar sua sogra. A cada 2 dias, prepare alguma carne de porco ou de galinha e põe um pouco dessas ervas no prato dela. Agora, para ter certeza de que ninguém vai suspeitar de você quando ela morrer, você deve ter muito cuidado e agir de forma muito amigável com ela. Não discuta com ela, obedeça-lhe em tudo e trate-a como uma rainha. Lili ficou muito contente, agradeceu ao Sr. Wang e voltou apressada para casa para começar o projeto de assassinar sua sogra. Semanas se passaram, meses se passaram e a cada 2 dias Lili servia comida especialmente tratada à sua sogra. Ela se lembrou do que o Sr. Wang tinha dito sobre evitar suspeitas e controlou seu temperamento, obedeceu à sogra e tratou-a como se fosse sua própria mãe. Depois de 6 meses, a casa inteira tinha mudado. Lili tinha controlado tanto o seu temperamento que raramente se aborrecia. Nesses 6 meses, não tinha tido uma discussão com a sogra, que parecia agora muito mais amável e mais fácil de lidar. As atitudes da sogra com Lili mudaram, e ela começou a amar Lili tanto quanto sua própria filha. Ela revelava aos amigos e parentes que Lili era a melhor nora que alguém poderia achar. Lili e a sogra estavam tratando uma a outra como mãe e filha. O marido de Lili estava muito contente em ver o que estava acontecendo. Um dia, Lili foi ver o Sr. Wang e pediu-lhe ajuda novamente. Ela disse: querido Sr. Wang, por favor, me ajude a evitar que o veneno mate minha sogra. Ela se transformou em uma mulher agradável e eu a amo como minha própria mãe. Não quero que ela morra por causa do veneno que lhe dei. Sr. Wang sorriu e acenou com a cabeça. Lili, não há nada com que se preocupar. Eu nunca lhe dei qualquer veneno. As ervas que lhe dei eram vitaminas para melhorar a saúde dela. O único veneno estava em sua mente e sua atitude para com ela. Mas isso tudo foi jogado fora pelo amor que você deu à sua sogra. Eu já conheci essa história aqui. É engraçado, né? E às vezes a gente quer realmente, no nosso íntimo, acabar com um problema. E passa algumas loucuras na cabeça do tipo assim, se eu matasse, acabava, né? E não é bem assim, né? Às vezes o que vai acabar com o problema é o... Às vezes não, é regra, não tem exceção para isso. O que vai acabar com o problema é mostrar o contrário. É por isso que Jesus disse, ofereça a outra face. Enquanto a pessoa estiver te fazendo mal, não é que você tem que deixar ela fazer mal a você. Mas para você se defender, não faça mal. Faça o bem. Você pode conter o mal que o outro faz a você, mas você jamais deve fazer exatamente o mesmo que ele faz. Porque bater o mal com o mal é só crescer a violência. Agora, você combater o mal com o bem é eliminar a violência. E ela, mesmo não sabendo, ela estava fazendo bem. Então, isso é que contou a seu favor. Foi isso que fez o amor nascer entre as duas. O bem que ela estava fazendo.
Muitos de nós, às vezes, até fazemos o bem também e não percebemos. O bem despretensioso, ele é o bem verdadeiro. Aí é que tá. O bem despretensioso, aquele bem que você não quer nada em troca. E esse a gente está desenvolvendo ao longo do nosso tempo aqui na Terra. Nós ainda não somos pessoas que conseguimos fazer o bem despretensiosamente. Nós sempre fazemos querendo alguma coisa em troca. No dia que a gente fizer algo que a gente não queira nada em troca, nem a gratidão de uma pessoa, nem um abraço, uma palavra amiga, ou que a pessoa faça o mesmo por nós, no dia que a gente não querer nada em troca é amor. E nós estamos desenvolvendo isso. Nós ainda não conseguimos achar meios de sermos bons de verdade, né? Então, gente, não vamos fazer o mal, já é um caminho. Vamos procurar desenvolver o bem. Esse caminho vai levar a gente até o amor verdadeiro. O amor verdadeiro, querendo ou não, a gente vai cair numa questão religiosa, de religiosidade, de crença, de fé. O amor verdadeiro está em Cristo. O amor verdadeiro, o maior exemplo que nós tivemos foi Cristo. Eu sou baba-ovo de Francisco de Assis. Então eu falo que depois de Cristo, quem eu estou mais próxima, quem eu consigo chegar mais perto daquilo que é amor, que é dedicação, que é doação, é Francisco de Assis. Tanto é que no outro canal eu faço leitura sobre Francisco de Assis. E já não é o primeiro livro que eu faço leitura sobre ele, não. Eu adoro ele. E é uma questão assim de transformação íntima. Jesus, ele veio pronto, né? A gente não consegue imaginar Jesus aprendendo a ser bom. Ele já veio pronto. Agora, Francisco de Assis era um homem como outro qualquer. Ele passou por todas as vicissitudes da vida. Ele quase sucumbiu à sua missão. E depois ele caiu em si e passou a fazer o que era certo. E passou a ser humilde, pacífico e amoroso. E é esse o trajeto que eu busco na minha vida. Então, eu acredito que tudo começa na humildade. Você reconhecer que você sozinho não é ninguém, que você não consegue fazer tudo. Depois, na prática da caridade, quando você começa a praticar o bem. E essa questão da humildade com a prática da caridade, ela traz para a gente, para isso, o verdadeiro amor, né? Então, que esse texto ele faça a gente refletir em todos os setores da nossa vida. Às vezes tem uma mãe de aluno que a gente quer, né, pegar no pescoço, não faça isso, trate bem. Não é deixar ela fazer o mal a você, veja bem. Está escrito no nosso evangelho lá que nós temos que conter o mal, mas não temos que pagar o mal com o mal. Então, a gente tem pais muito difíceis, numa reunião de pais, vem pedrada para tudo que é lado, o professor às vezes fica acuado. Mostra o bem. Eu fazia minhas reuniões sempre com um cartãozinho, uma balinha, recebia bem. Quando eu tinha que falar um pouco mais ríspida, mais áspera, eu falava, porque eu tinha moral para isso, mas antes disso eu já tinha adoçado os pais com um docinho. Uma balinha, um cartãozinho, uma música, um vídeo. Prepare sua reunião de pais com uma forma acolhedora. Teve reuniões que eu cheguei a fazer que os pais levavam café, chá, bolacha, bolo. E olha que para uma professora dura como eu, né, rígida, é difícil o pai e a mãe fazer um agrado, é muito difícil. E eu cheguei a ter turmas assim, porque eu fui ao longo do meu tempo de trabalho descobrindo caminhos de amaciar primeiro essa turma, para que depois eles me aceitassem. Isso não significa do professor ser submisso. Isso não significa do professor tomar guspe na cara e falar, ai, tá bom, tudo bem. Não, você tem que se defender, você tem que conter. Tem pai que vem com arma na sala de aula para querer te matar. Eu recebi ameaça de morte várias vezes. Então você tem que conter. Para isso tem a lei dos homens. Aí você vai lá e faz um BO, né, monta um processo, se for o caso. Não pode deixar passar também. Coisas assim mais graves, não. Mas tem coisas que dá para passar. A mãe estava nervosa, releva, né? A mãe falou uma coisa que ela não pensou, releva. Nós tomamos pedrada o tempo todo. E olha, esse final de semana eu vi um negócio que me deixou muito preocupada. Teve uma professora que tomou um monte de facada na sala de aula esse final de semana aí, estava passando
Instagram uma situação gritante de uma professora que tomou um monte de facada, gente. Então, lógico que o pai ameaçou você, que vai te matar ou vai fazer alguma coisa nesse sentido, que vai te agredir, você tem que fazer BO. Isso daí é fato, tem que conter. Se continuar ameaçando, se continuar falando coisas assim que te levam, né, para uma perseguição, um assédio, processo. Mas tem coisas que dá para relevar. Se a mãe chegou na sala de aula, porque em casa meu filho não faz nada disso, porque você não está trabalhando direito. É uma agressão, não deixa de ser. Mas dá para conter. Dá para conter de uma forma mais branda, tranquila. Você vai lá e fala, não, realmente, aqui não está acontecendo. Na tua casa está acontecendo? Então tá, então eu vou mudar minha maneira de ser aqui. Se não der certo, aí a senhora já sabe que eu tentei, né? Aí a gente vai ter que ver o que está acontecendo aqui. A senhora vem aqui assistir aula. Né? Então, o agradar não é agradar pagiando, é agradar mostrando a tua moral, né? Eu não acredito que uma pessoa possa ser feliz na sua profissão ou em qualquer lugar sendo submissa. Ninguém é feliz assim. Mas sendo gentil, sendo bom, dá para ser feliz sim. E às vezes o outro desconhece esse lado. Às vezes ele não tem para dar. Aí quando você percebe que o outro não tem para dar, você oferecendo e se ele aceitar, olha só, você transforma a criança, a família da criança. Teve pais, mães, muitas vezes que chegaram em mim e falaram, professora, a senhora não transformou só meu filho, a senhora transformou a família inteira. E isso é gratificante, né? Quando a gente realmente trabalha com amor.